boa noite, prazer, sou Lina Mbonga, gestora, educadora e consultora financeira. Sou a consultora que vai ajudar o seu negócio a aumentar a lucratividade de vez. Enquanto o Instagram aqui vai entregando para você, assim que você que for chegando na live, já vai compartilhando. Você que está vendo aqui no gravado, a gente vai falar dos 3 princípios da redução de custo. Então, são os 3 princípios onde você vai aprender a importância de reduzir esses custos e como isso impacta na lucratividade do seu negócio. Ou seja, eu sou gestora financeira, eu sou educadora financeira, então aqui eu falo de finanças. Então, eu vou sempre te dizer o que é melhor para o seu negócio aumentar a lucratividade, ok? A gente vai ter aqui muitas coisas legais aqui na live, porque eu vou compartilhar slides com exemplos para você poder acompanhar. Porque finanças é chato, venhamos e convenhamos, né? A não ser para mim que amo, mas é chato. É meio complicado você entender, então eu vou trazer alguns exemplos para você acompanhar. Vai ser mesmo aquela aula ali de professora de matemática que você não conseguir entender, mas você vai entender porque eu vou desenhar para você. Eu vou trazer super exemplos que muitas vezes eu passo nos meus stories. E esse material aqui que eu vou ensinar aqui hoje é um material que eu uso na minha consultoria. Então fica ligado. Então o que você vai aprender hoje aqui? Como é que fala mesmo? Esqueci agora. Os meus clientes aprendem também. Os clientes da consultoria, vocês aprendem. Então fica muito ligado aqui. Eu vou compartilhar alguns slides para já começar a nossa dinâmica aqui da consultoria. Eu vou começar a falar bastante, então eu vou sentir sede. Então vamos lá. Qual é o tema da nossa live? Eu tô meio afastada das lives, tá? Mas eu vou começar a voltar aqui a fazer live. Mas qual é o tema da live? Me surgiu essa oportunidade de falar sobre isso, tá? Porque eu tô também um pouquinho afastada dos stories e tal. Acontecem uns problemas aqui, pessoal. Esse filtro aqui tá salvando, mas a minha cara tava horrível. Sim, estava horrível, o filtro tá salvando. Eu consegui aparecer um pouco nos stories, não sei se deu pra ver, mas eu fiquei com a testa desse tamanho na semana passada, porque eu dei com a cara ali no armário e minha testa ficou desse tamanho até hoje. Dói um pouquinho ao levantar a testa, então por isso que eu me ausentei um pouco. Mas vamos lá ao que interessa. Quais são esses 3 princípios? Como eu falei, esse material aqui é um material que eu utilizo na minha consultoria, na consultoria de finanças para negócio, Start Financeiro, tá? Então, a gente sabe que só existe 4 formas de aumentar o lucro no seu negócio. Você deve imaginar quais são essas 4 formas, certo? E quais são essas formas? A primeira forma de aumentar a lucratividade do seu negócio é o quê? Aumentando o preço. Por que eu digo que essa é a primeira e provavelmente é a melhor para a maioria dos negócios, é aumentar o preço? Muita gente fala, ah, Elina, mas se eu aumentar meu preço, ninguém vai comprar. Se você aumentar 10 centavos, ninguém nem vai perceber. E isso vai aumentar a sua lucratividade, vai diminuir o seu prejuízo. Já falei um pouquinho disso nos meus stories. Então, não é você pegar e aumentar 10, 15, 20 reais. Se você aumentar 10 centavos, já faz diferença no final do seu caixa. Desde que você venda a mesma quantidade. Ou seja, se você vende, tem uma média ali por mês de venda de 10 produtos, tá? Produto de 10 reais, por exemplo. Agora eu não tenho calculadora, eu que lute, né? Eu sei que eu sou de finanças, mas eu tenho outro celular aqui. Eu vou fazer rapidinho. Então, se você pega uma média de 10 produtos, só para te comprovar, como eu falei, eu vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil, porque finança é complicado, né, minha filha? Mas também, cadê a calculadora aqui do telefone? Enfim. Vamos lá. Calculadora. Já era pra estar aqui na mão, mas eu nem sabia que eu ia fazer isso, né? Mas enfim. Eu tenho uma breve cola que tem 2 palavras aqui que é a primeira coisa que eu tinha que falar, porque senão eu começo a falar. Então vamos lá. Se você vende um produto a 10 reais e vende 100 produtos, você fatura 1.000 reais, certo? Agora, se você pegar esses mesmos 100 produtos e vender por 10 reais e 10 centavos, vezes 100, você fatura 110 reais. Ou seja, 10 reais a mais no seu faturamento, ou seja, aumenta um pouquinho a lucratividade no seu negócio, sem você precisar fazer muito esforço. Então, é importante que você faça isso. Então, quais são esses 4 pontos, né, ali? Primeiro, aumentar o preço. Nem que seja 10 centavos. Claro que não vai fazer muita diferença para você, não vai fazer. Mas lá no final do mês, impacta muito
nos seus resultados. Você pode falar, Helena, mas eu não consigo aumentar o preço, como eu já ouvi falar, eu não consigo aumentar o preço, porque ninguém vai comprar. Vai sim, se você fizer de pouquinho em pouquinho, também não precisa ser tudo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, aumentar o faturamento. Como é que você vai aumentar o faturamento? Vendendo mais, aumentando essa demanda de venda. Porém, tem um segredinho aqui que não é tão legal, por isso que o primeiro, geralmente, é aumentar o preço, tá? O terceiro, o que seria o terceiro? O terceiro é reduzir os custos, que é o que a gente vai falar aqui dos 3 princípios, tá? E o quarto é reduzir as despesas. Então, primeiro, aumentar o preço. Segundo, aumentar o faturamento. Terceiro, reduzir os custos, que a gente vai falar aqui. E o quarto, aumentar o faturamento. Então, deixa eu só colocar aqui o nosso comentário, fixar, né, da nossa aula, para ficar fixado aqui para quem for chegando. Beleza? Esse é o nosso primeiro slide. Então, a gente já falou dos 4 ali. A gente já falou aqui das 4 formas de aumentar a lucratividade do seu negócio. Agora vamos lá, tá? Vamos lá para o próximo slide. Tá. Esse aqui é um outro slide também que eu quero mostrar para você. Calma, não é porque a Lina falou que tem que ir reduzindo os custos, vai aumentar a lucratividade do seu negócio, que você vai sair agora, aqui vai começar a cortar tudo. Não. É preciso que você pense, eu já passei esse slide ali nos meus stories também, então é preciso que você pense com cautela, nem tudo você vai conseguir reduzir, ok? Vamos para mais um slide. Deixa eu só acompanhar aqui pelo computador, que acaba saindo da ordem. Então vamos lá para o primeiro princípio, né? O primeiro princípio tá aqui, acabou. Então, qual é o primeiro princípio? Eu falei desses princípios nos meus stories, tá? Então, o primeiro princípio é o quê? R$1 de despesa não equivale... R$1 de... Como é que é? O primeiro princípio, R$1 de despesa equivale a mais de R$1 de receita. Ou seja, quanto ali que você tem que faturar para poder pagar esse seu R$1 de despesa? A gente cai no leigo engano de falar, não, as minhas despesas é R$1. Então, se eu vender esse R$1, eu pago a minha despesa, no caso a fixa, tá? Eu pago as minhas despesas fixas. Então, é aí que você cai no engano. E é aí que você tem que saber desses 3 princípios. É aí que você não pode errar, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para o exemplo para você entender o porquê não pode errar. Vou trazer 2 exemplos, só que eu não sei qual é o qual. Beleza, mas vamos lá. Esse aqui é o primeiro exemplo. Esse aqui tá dando... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar só os comentários um pouquinho. Pra eu ver... Desativar os comentários. Beleza. Esse aqui é o... Tá, vou passar o outro primeiro, tá? Pra você entender um pouquinho mais. Aí depois eu venho pra esse aqui. Esse aqui, o que que tá aqui? Ou seja, botei exatamente R$1, tá? Só que o que acontece? Quando você vende R$1, você tem uma despesa de R$1 que tá bem ali embaixo. Nesse cenário aqui, você vendendo R$1, você tendo uma despesa de R$1, você teria que faturar R$1,43. Ou seja, 43 centavos a mais. Nesse cenário onde as despesas fixas são R$5.000. Ou seja, se você tem R$5.000 de despesa, provavelmente, tiver nesse quadro ali, seu cenário vai ser igual. Mas só que a gente tem que levar em consideração a margem de contribuição, que vai variar de negócio para negócio. Ou seja, por que então você não pode copiar o preço do concorrente? Porque o meu fornecedor é diferente do seu. As minhas despesas são diferentes das suas. Ok? Então, nesse caso aqui, para cada R$1 que eu tenho de despesas, eu teria que faturar 43 centavos a mais. Não é simplesmente R$1. Porque a gente pode ver ali no exemplo que a gente tem... nessa venda de R$1, a gente tem um custo com o fornecedor. A gente precisou comprar a mercadoria, tá? Então, a gente precisou comprar a mercadoria, a gente paga o imposto sobre essa mercadoria. Caso você seja simples e nacional, por exemplo, se você for MEI, você não paga esse imposto, então tá embutido nas suas despesas fixas, tá? Mas você tem a taxa de cartão. É importante que você inclua essa taxa de cartão no seu preço, porque ela é uma variável do seu negócio. Se você vender no cartão, você paga. Você
paga essa taxa. Se você não vender, você não vai pagar. Então, por isso que é importante você incluir nas variáveis e não nas fixas, ok? E comissão também sobre venda. Nesse caso aqui tá o percentual aqui no lado, né, na parte amarela. Você consegue enxergar ali o percentual, porém, ele vai descontar. Você pode fazer aí agora numa calculadora, vai ver que os descontos são assim, são dessa forma mesmo, tá? Desse modelo, tá? Agora a gente vai ver um exemplo para você que tem o raio da mania de multiplicar por 2 o preço. Olha ali como é que funciona. Quando você coloca ali que botou 100% no seu preço, no final das contas não vai sobrar 50 reais, 50 centavos no caso para você. Vai sobrar 40 nesse cenário de 5% de imposto, 2% de taxa de cartão, tá muito, muito baixa, porque taxa de cartão de 2% é débito. Então, mas na precificação a gente considera o crédito, porque é maior, né? A gente quer lucro, mas isso aqui é uma estratégia que a gente utiliza dentro da consultoria, mas é bom você saber que quando você for precificar, é importante que você considere sempre o número maior. Se é sacola, eu vou considerar a minha sacola. Como é a sacola mais cara que você paga? É isso que você tem que considerar. E não a menor. Nesse caso aqui tá a menor, só pra gente entrar aqui num exemplo, tá bom? Mesmo exemplo dos 5 mil de despesa, mas olha esse cenário. Meu custo com fornecedor, ele foi maior. Logo, né, para que eu pague esse meu R$1 de venda, eu tenho que fazer R$2,50. Olha o meu exemplo anterior. O meu custo com fornecedor foi 2 centavos. Então, para que eu pagasse esse R$1 ali que eu tinha de despesas, eu tive que fazer 43 centavos só a mais. Deixa eu só sair aqui que apareceu uma notificação para mim. Só que, nesse cenário aqui agora, para que eu pague esse meu R$1 de despesa, eu tenho que fazer R$1,50 a mais. Muito mais do que R$1 que eu gastei. Você consegue perceber isso? Então, nesse cenário, por isso a importância desse princípio número 1. Porque eu gastei R$1 de despesa. Mas para que eu pague essa minha despesa de R$1, eu tenho que fazer R$1,50 mais. Eu tenho que vender R$2,50. Se eu vender R$1, eu não pago a minha despesa fixa de R$1. Se eu vender R$2, eu não pago a minha despesa fixa de R$1. Se eu vender R$2,49, eu não pago a minha despesa fixa de R$1. Por isso que é importante você entender esse primeiro princípio. Não adianta você ter uma despesa de R$1 e querer vender R$1. Não vai dar certo. Você precisa entender todo o contexto do seu negócio. Precisa entender todos os números do seu negócio. Nesse caso, é o que você precisa entender? Que você tem um custo variável, tem um imposto sobre faturamento, tem uma taxa de cartão de crédito e tem comissão, tá? Então, não adianta. Então, vamos pro segundo princípio. Acho que já estamos aqui no segundo. Tá. Tem mais um, né? Que eu fico acompanhando aqui. Deixa eu ver isso aqui. Então, para cada R$1 que você gasta, você precisa faturar muito mais apenas para pagar aquela conta de R$1. A gente viu aqui 2 exemplos, onde você teria que vendendo R$1, você teria que faturar 43 centavos a mais. E no outro exemplo, a gente viu que você vendendo R$1, você precisava faturar R$1,50 a mais, no caso, né? Que você teria que faturar R$2,50. Ou seja, você teve um gasto de R$1, mas você tem que trabalhar para fazer o faturamento de R$2,50, tá bom? Vamos lá. Vamos pro princípio 2, tá? O princípio 2, o que que ele fala? R$1 de aumento... Como é que é? R$1 de aumento de venda não é R$1 de lucro, mas R$1 de redução de custo é R$1 de lucro. Como é que a gente pode usar esse segundo princípio aqui? Parece um pouco confuso,
mas não é. E eu vou explicar e você vai entender, tá bom? Deixa eu só ver qual é o próximo slide. Isso aqui. Beleza. Eu trouxe aqui pra ficar um pouco dinâmica, mas não entrou aqui pra mim. Não entrou pra mim, não entrou pra você. Então, o que acontece aqui? O que acontece quando você fatura R$1.000, quando você vende R$1, R$1.000, o que for, um número indiferente, é indiferente esse número, tá? Por quê? Quando você vende R$1, você precisa descontar, sabe aqueles do primeiro exemplo que eu mostrei pra você? Que você precisaria? Comissão, taxa de cartão, imposto. Então, quando você fatura isso, você precisa descontar isso para aí sim ver quanto vai sobrar para pagar suas despesas fixas e aí sim ver quanto você vai realmente ter de lucro. Então, faturamento, já dizemos, faturamento não é lucro. Faturamento nunca foi lucro. Deixa eu ver se eu acho aqui nosso próximo slide. Tá? Então, ou seja, você vende R$1.000, mas você não tem R$1.000 a mais. Porque, como eu falei aqui, você vai considerar todas as suas despesas. Só que quando você reduz R$1, você realmente tem R$1. Eu tenho exemplos de alguns clientes da consultoria, vou já ativar aqui os comentários de novo, da consultoria Start Financeiro, onde reduziram taxa de cartão de crédito, por exemplo, que pagava R$200, R$300, no final do mês, no final do ano, deu R$12.000 a mais no final do caixa, R$3.000 a mais. Olha aí como realmente aumenta. E como a gente viu ali no primeiro princípio, o que acontece no primeiro princípio? Você vai ter que descontar os seus variáveis. Taxa de cartão, comissão, eu sempre esqueço. Taxa de cartão, comissão, na verdade eu embolo, né? Taxa de cartão, comissão, imposto sobre faturamento e em si o próprio fornecedor. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Você tem internet, certo que você tem internet? Eu vou dar um exemplo aqui meu, isso aqui já aconteceu comigo, que eu reduzi minhas finanças pessoais. Porque todo esse princípio aqui praticamente serve para você colocar também na tua casa. Então, tem alguns exemplos que você pode botar no seu pessoal. Eu tinha um pacote de internet para casa que eu pagava 120, Vivo, enfim, 120, tá, beleza. Um ano depois, eu não sei se foi um ano depois, mas eu sei que passou para 150. Eu olhei bem pra cara deles e falei assim, como assim 150? Não vou pagar 150 para 25 mega, porque era 25 mega de fibra ótica era, porque não tinha porta, né? Falei, não vou pagar 150. O que aconteceu, tá? Eu falei, não vou pagar 150. Eu liguei pra Vivo, de 150 eu fui pra 78, ou seja, eu não paguei nem... Eu só queria reduzir pra 120 a minha conta. Eu falei, não, 120 eu pago, porque como não tinha porta, né, então a gente aceita o que tem. Quando não tem a opção, a gente aceita o que tem. Não tinha a porta, era no que a internet tinha e eu precisava trabalhar, porque como você sabe, eu trabalho com internet, faço consultoria, essas coisas eu precisava trabalhar e era o que tinha. Mas eu reduzi de 150 para 78, simplesmente porque eu falei que eu ia cancelar. Eu não tinha outra opção. Mas eles sabiam que eu não tinha outra opção? Não sabiam. É igual o seu cliente quando você aumenta o preço em 10 centavos, R$1, o que for. Ele não sabe que você não tem opção. Ele não precisa saber que você embutiu até o teu carro pessoal ali. Claro que você não vai embutir isso no preço, né? Tá errado. Mas ele não precisa saber que você embutiu o salário de 10 mil. Aí eu quero receber 10 mil reais, mas o meu negócio só me paga 1.000. É assim que você tem que precificar o seu produto, seu serviço. Seu cliente não precisa saber o que está incluso ali no seu preço. Você, como dono de negócio, tem a obrigação de colocar ali todos os seus custos, porque senão você nunca vai conseguir pagar. Ai, linda, mas eu não vou conseguir vender. Venhamos e convenhamos. Vê quais são os melhores produtos também que trazem mais margem para o seu negócio. Isso você sabe como? Precificando da forma correta. Porque você consegue saber, esse produto me dá tanto de lucro. Esse produto dá tanto. Então, esse aqui me dá menos margem. Então, esse aqui eu não vou vender. Não vou focar na minha estratégia de venda, tá? É possível, sim, se você parar de falar que não dá. Se você tá falando que não dá, eu sou cristã, então às vezes eu lanço umas coisas da Bíblia, enfim.
Mas a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração tá cheio. E tem aí também o negócio do universo que fala que a gente atrai o que a gente tanto pensa e fala. Se você diz que não vai conseguir, não vai conseguir. Por muito tempo eu dizia que eu não ia conseguir um monte de coisa. Mas se eu pagasse com a língua, eu tava pagando mesmo, né? Mas, então, o que você tem que saber? O seu cliente, ele não precisa saber que você precisa dele. Ele tem que achar que você tá abafando ali mesmo, que não esteja. Mesmo que você não esteja. Mas ele tem que achar que você tá abafando. Mas para que você consiga pagar as suas despesas. Porque se você falar, ai não, como é que é? Aqui todo mundo... eu tenho alguns clientes que falavam, mas Lina do céu, aqui todo mundo faz, compra tanto e vende tanto. Como é que fulano consegue? Fulano consegue, eu não sei, mas ele deve ter uma margem boa. Porque tem que olhar para o seu negócio e ver qual é a situação do seu negócio e como você pode fazer. Só não pode você estar pagando para trabalhar. Não pode você todos os meses estar no vermelho porque você está com pena do cliente, está com pena do concorrente. O concorrente está rindo de você porque está precificando correto e você continua no prejuízo. Não tem problema nenhum você ser a mais barata do mercado, desde que você não fique no vermelho, tá? Você não pode também querer, vou competir ali com o concorrente para ficar no vermelho. Não tem problema nenhum vender coisa barata. Tem gente que fica milionário vendendo coisa barata, desde que você não fique no vermelho. Então, como eu falei, a Vivo sabia que eu precisava da Vivo? Hoje em dia já tem Oi aqui também. Mas até um ano atrás era só Vivo. Eu que lutasse. Se eles falassem que não tinha como mudar, eu ia pagar 150. Não posso fazer nada. Eu ia pagar, né? Mas eu não calei minha boca. Não, tá. Meu marido cala. Meu marido fala, não, é 150 aumentou. Eu falei, que meu dinheiro? Não. Não é capim. E eu fui lá e falei. Então, a Vivo não sabia que eu precisava deles. Porque eles sabem que tem a Oi. Eles sabem que tem a Claro. Se é que tem a Claro, não sei. Mas tem a NET. Então, a Vivo não sabia que eu, Lina, precisava deles. Mas eu sabia que eu precisava deles, mas que eu não queria pagar 150. Então, o que eu, burra que não sou, fiz? Liguei e falei. Então, o que eu tô dizendo aqui? O seu cliente... É o que eu falo para meus clientes da consultoria. Claro que na consultoria eu abro muito jogo de muita coisa. Mas o que eu falo na consultoria? Seu cliente, ele não precisa saber que no seu preço está embutido a tua sacola. O teu cliente não precisa saber que no teu preço está embutido a tua taxa de cartão. O teu cliente não precisa saber que no teu preço está embutido isso, aquilo. Ele não precisa saber. Porque ele não entende também de negócio, certo? A não ser que ele seja um outro dono de negócio. Mas ele não precisa saber. Mas você, como dono de negócio, tem a obrigação de cobrar pro seu cliente um preço justo que você acha justo pelo seu negócio, tá? Também não vamos desenhar muito, sair muito fora da caixa. Mas desde que o seu negócio, o seu cliente, claro, eu quero cobrar barato, Lina, então vamos reduzir custo, porque isso vai te dar margem para você cobrar mais em conta e não ficar no vermelho. Porque quando você reduz os custos, automaticamente você jogaria esses custos pro seu serviço. Por que eu fiz assim, ó, Lina? Por quê? Porque quando a gente precifica com a intenção que a gente quer ter o nosso negócio. Se eu, Lina, precificasse o meu serviço do jeito que eu tô hoje, minha filha, eu não ia sair do lugar tão cedo. Porque vamos e convenhamos, eu não tenho custo com o escritório, com o aluguel, meu custo é minha internet. Claro que quando eu precifiquei, eu consultora, eu tenho que colocar tudo que eu queria. Então eu coloquei todos os gastos aqui da minha casa, que eu trabalho em casa, como se fosse o gasto da minha empresa, que seria mais ou menos isso. Então eu precifiquei, mas ainda assim não deu o preço que eu cobro, não deu. Aí eu falei, não, eu tenho que ralar para mais ou menos aí chegar num lugar. Então é importante você precifique da forma correta, tá? Vamos ver qual é o próximo do nosso slide. É esse aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, achar ele aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso próximo slide. Cada real de aumento de venda não representa R$1 a mais de lucro, mas cada real de redução de custo representa, assim, R$1 a mais de lucro, tá? Então, é importante, sim, que você reveja a sua gestão de custo.
Vamos lá para o terceiro e último princípio da nossa gestão de custo. Deixa eu achar o slide aqui, porque bagunçou, minha filha. Bagunçou o negócio aqui, que eu não sei qual é o primeiro. Esse aqui. Vamos lá, não consigo ler aqui, então eu leio aqui pelo computador, por causa do pessoal que vem entrando e saindo da live. Não ignore pequenos gastos. Pronto, só isso que eu precisava ler para poder conseguir te dizer. Não ignore pequenos gastos. Eu dei o exemplo ali, né, da minha internet, mas eu, como eu falei, sou gestora, educadora e consultora financeira. Antes de ser gestora, eu já era educadora. Antes de ser consultora, eu já era educadora. Eu já trabalhei com finanças pessoais. E como finanças pessoais, assim, dependendo do tipo de pessoa, a margem de valores, assim, é menor, porque é um salário, né? Muitas vezes, não um salário mínimo, mas 2, 3 salários. Então, não era lá aquela coisa como um faturamento. Mas o que a gente pode tirar aqui de exemplo? Que se você pegar R$1, você não consegue fazer nada com R$1, certo? Então, você ignora esse R$1. Mas se você pegar esse R$1 e multiplicar por 30, esse mesmo R$1 te dá um valor de R$30 no final do mês, certo? Se você pegar esse mesmo R$1 que virou 30 e multiplicar por 12, esse R$1 te dá 360 no final do ano. Por isso, não ignore pequenos gastos. Ele sozinho não faz diferença, mas ele somado faz uma grande diferença no seu negócio. Outra coisa, vai ser muito raro você encontrar uma super despesa que você vai conseguir reduzir e aumentar a lucratividade do seu negócio. Ah, eu tirei isso aqui como eu, Lina, no caso, né? Eu de 150 que eu falei, né? Deixa eu só botar aqui. 150, não é um valor lá tão grande, menos 78. É R$72, então, que eu reduzi. Só que 72 vezes 12... No final das contas, eu reduzi R$864. Sobrou R$864 no meu bolso. Simplesmente porque eu liguei e falei que ia cancelar, mas eles nem sabiam que eu dependia deles. Eles que tinham que falar, você só depende de mim, então você... Entendeu? Mas eu fui lá e fiz. É preciso muitas vezes que você vá e faça, sem medo, tá? Porque eu acho que eles têm mais medo de perder a gente do que a gente perder eles, tá? Então, esse é um segredo aqui que eu já tô falando pra você. Então, vai ser difícil você encontrar uma despesa que você vai reduzir. Igual alguns clientes da consultoria, que reduziram R$800, conseguiram reduzir R$800. Isso deu um impacto de quase 800 reais por mês. Dá quanto? 800 vezes 12. Dá 9.600, então 800 reais, 9.600 a mais ali no final do ano. Clientes que conseguiram reduzir R$300 e chegou a R$3.000 ali no final do ano. Por quê? Porque pequenos gastos somados, eles viram montante. Só que tem cliente que reduziu o cartão de crédito, tem cliente que reduziu o cartão de crédito, mais internet, mais outras coisas, mais taxa de maquininha, mais não sei o que, mais boa negociação com o fornecedor. No final do ano, dá um montante ali pro negócio e faz com que o negócio cresça. Porque ele forma uma reserva, com isso ele consegue formar uma reserva, com isso ele consegue fazer novos investimentos, com isso ele consegue ampliar ali o seu negócio. Então vai ser muito raro você encontrar uma única despesa que vai fazer uma baita diferença no seu negócio. Mas de pouquinho em pouquinho a galinha enche o grão, tá? Eu vou pular um slide aqui, porque eu já falei, não faz sentido eu mostrar. Deixa eu só ver qual é o último slide que a gente tem aqui. Vou ler aqui, tá? Não é esse, não. Eu vi por, não é esse. O último slide. Esse aqui é o último dos últimos mesmo. Mas o último é esse aqui. O penúltimo, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se foi. Não, nem veio pra cá. Penúltimo, não. Veio. Por isso, não ignore os valores pequenos. Somados, eles fazem uma grande diferença. Foi o que eu já falei ali. De grão em grão, a galinha enche o pato, tá? Então, portanto, sempre
tenha em mente esses 3 princípios. R$1 de despesa equivale mais de que R$1 de receita. R$1 de aumento de venda não é R$1 de lucro, mas R$1 de redução de custos, sim, é R$1 de aumento de lucro. E não ignore os pequenos gastos, tá? Então, aqui a gente falou desses 3 princípios. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da consultoria Start Financeiro. Essa consultoria que tem mudado negócios de verdade. Vou desativar um pouquinho aqui os comentários para falar um pouco aqui da consultoria, tá? Então, o que acontece? A consultoria Start Financeiro, ele é um processo, é uma consultoria para pequenas empresas que tem como objetivo aumentar o lucro da sua empresa através dessas ações aqui. Então, o objetivo da consultoria é fazer com que você aumente o lucro do seu negócio, com que a sua empresa cresça através dessas 4 ações aqui que eu já vou falar um pouquinho, tá? Então, o foco da consultoria é dobrar, triplicar o seu lucro, até quadruplicar, mas principalmente dobrar o seu lucro, tá? Mas tem gente que consegue dobrar, triplicar, quadruplicar o lucro dentro da consultoria. Então, quais são essas ações? O controle. Com o nosso acompanhamento, com o acompanhamento da consultoria, você vai colocar em ordem a sua casa, tá? Então, a sua empresa, no caso, e a sua casa, porque as suas finanças pessoais também vão ser organizadas, tá bom? Então, você vai saber exatamente como realizar e organizar a sua organização financeira, que terá muito mais clareza do seu dinheiro, clareza de onde está indo o dinheiro e para onde está vindo. As análises estratégicas, com as primeiras partes já definidas, você é lá contabilista, né? Porque apesar desse ser o meu perfil, mas a empresa é lá contabilista. Esse perfil é pessoal, mas tem um perfil da lá contabilista. Iremos juntos analisar as etapas do seu financeiro e entender de forma simples e objetiva de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, para que a gente tome decisões, no caso. E o preço lucrativo, que é aquela coisa que eu falei, inclui todas as despesas, custo, tem um preço que te garanta lucro em cada venda. Você vai saber exatamente quanto de lucro você está tendo em cada produto, em cada serviço. Vai saber quais são as melhores margens. Esse produto aqui me dá lucro, esse produto me dá prejuízo. Tem clientes na consultoria que estavam vendendo muito bem produto que estava dando 8, 10, 12% de prejuízo. Como é que você foca a sua venda em produto que está te dando 12% de prejuízo? Então, a precificação lucrativa, você consegue saber exatamente qual produto você vai focar. Porque não é viável você vender um produto que te dá 12% de prejuízo, certo? Então, ações também. E finalmente a gente vai ter ações, tá? A gente vai ter ações para tomar melhores decisões. E para a gente realmente ver ali o lucro. Então, é um combo de ações. Controle, análise, preço lucrativo e ações necessárias. Então, essa é a consultoria Start Financeiro. Caso você queira contratar a consultoria Start Financeiro, o link está aqui na minha bio. Vai lá, preenche o formulário de aplicação. Vem fazer parte da consultoria Start Financeiro. Vem você também dobrar, triplicar, até quadruplicar o seu lucro. Tá bom? Eu espero você ali dentro para a gente poder juntos desmistificar esses 3 princípios com planilhas, com ferramentas que vão te auxiliar na sua tomada de decisões, fazer com que você enxergue os números de maneira muito clara, como eu mostrei um pouquinho aqui. Eu mostrei para você que R$1 a mais de venda não representa R$1 a mais de lucro. Eu não só falei, eu mostrei. Dentro da consultoria você vai enxergar todos os números com mais clareza. Eu te espero lá dentro, não mais do lado de fora, ok? E agora, beijos, beijos, tchau, tchau.